pessoal, aqui é Alexei falando e esse é o seu canal Vida que Segue Canadá. E hoje eu vou falar sobre um assunto que é de suma importância para qualquer pessoa que está chegando aqui em Ottawa, chegando aqui no Canadá, que é a locação, né, da sua primeira casa, do seu primeiro lar aqui no Canadá, aqui em Ottawa. E para isso eu quero lembrar você, em primeiro lugar, de que eu não sou dono da verdade. Eu não estou querendo nem impor uma verdade absoluta e muito menos dizer a você o que você tem que fazer. Você não tem que fazer nada só porque eu estou dizendo. O que você vai fazer vai decorrer das suas necessidades, do seu perfil, da sua escolha, do que você quer, né, da sua própria vontade, do que você espera de uma moradia para você, né, e sobretudo do seu orçamento. O que eu preciso aqui, na verdade, é falar sobre os aspectos, né, que você deve considerar para fazer uma boa escolha, através da minha experiência e da experiência da Thaisa. É o que eu posso passar para você. Esse assunto, na verdade, vai ser tratado em mais de um vídeo. Nós estamos começando uma série sobre locação da sua primeira casa. E eu vou trazer para você questões muito importantes, inclusive sobre como fechar, né, o seu primeiro aluguel estando ainda no Brasil. Essa possibilidade existe. O primeiro aspecto que você deve considerar, assim, o aspecto fundamental, é a questão da localização, que aqui entre os corretores é tratada como location, location, location. Existem aquelas pessoas que fazem questão de ter todas as conveniências muito próximas. Existem aquelas pessoas que gostam de ficar mais distantes e utilizam carros, utilizam alguma forma de transporte individual para chegar até essas conveniências. Existem regiões que são extremamente convenientes e caminháveis, e existem regiões que são menos caminháveis. Existe uma ferramenta na internet que é muito usada na América do Norte, que ajuda a você ver as conveniências que estão próximas para você. É o site WalkScore. Então anota e dá uma olhadinha. Verifica os scores, as notas de caminhabilidade das regiões aí. Outra coisa, os imóveis do Canadá são geralmente os padrões, vamos dizer, os padrões de imóveis do Canadá são diferentes dos padrões que você tem no Brasil. Geralmente eles são menores. Geralmente os imóveis canadenses são um pouco menores do que os do Brasil. O canadense ainda gosta muito de morar em casa. Então, embora haja os condos, numa cidade como Ottawa, talvez seja um pouco mais raro, mais difícil você encontrar condos de 3 quartos, de 4 quartos. Isso você vai encontrar mais nas casas ou nas townhomes, que ficam em rows, ou seja, seriam condomínios, tipo casa geminada. Isso tem bastante por aqui. Então, se você é uma pessoa que vem sozinha, você tem muitas opções. Você pode viver num estúdio, por exemplo, que é uma kitnet. Existem também apartamentos de um quarto com escritório, que eles chamam de den, 2 quartos, geralmente são 2 quartos e 2 banheiros, né? Uma suíte. E então tem bastante variedade. Existem casas antigas, em Ottawa pelo menos, que deixaram de ser casas de uma única família, né, e passaram a ser um pequeno prédio de apartamentos. Então uma casa que antes tinha 5 quartos, por exemplo, uma casa bem grande, pode ter sido convertida em prédiozinho
e ter 4 apartamentos. Existem também os porões, os basements. É comum, geralmente, quem mora numa casa, e uma casa que tem porão, a pessoa converter o porão em um apartamento e alugar, geralmente a preços mais baratos. É mais barato, mas tem os seus problemas. Pode inundar quando ocorre uma chuva mais forte, e existe também a questão da neve. A questão do orçamento é muito importante, porque você vai no site de corretora de imóvel, vai no site de classificados e olha o valor do aluguel do apartamento. Mas você acha que isso é tudo que você vai pagar no final do mês? Não, não vai, não é. A não ser que esteja tudo incluso, mas mesmo assim pode ser cobrado um seguro, tipo um seguro conteúdo para você segurar suas coisas, as coisas de sua propriedade que estão no apartamento que pertence a outra pessoa e está alugado para você. Essa foi uma surpresa que eu tive aqui. Eu não sabia que tinha que pagar seguro e, enfim, eu paguei seguro, paguei uns $300. Então, não é simplesmente chegar, alugar e ocupar. Um imóvel que custa $1.100, $1.200 por mês pode custar mais caro do que outro que custa $1.500, por exemplo. E por que isso? Por causa das utilidades que você vai precisar pagar, principalmente no que diz respeito à eletricidade e, o que faz uma enorme diferença, aquecimento e ou ar-condicionado. Nem todo mundo tem ar-condicionado, mas o aquecimento aqui é questão extremamente necessária. Então existem sistemas de aquecimento de vários tipos aqui. Existe um aquecimento por água quente, existe aquecimento a gás, existe o aquecimento elétrico. Quando você tem que pagar o aquecimento, e isso é comum para quem mora em casa, a sua conta de luz pode subir muito. Então você tem que olhar isso também, tem que verificar isso também. Fora isso, vou tocar num ponto polêmico agora. Eu não sei por que é polêmico, eu não consegue entrar na minha cabeça a razão de tanta polêmica, mas é preciso falar. É a questão do transporte, do uso de transporte individual, leia-se carro, moto, alguma coisa assim, ou caminhar, usar transporte coletivo, essas coisas. Carro aqui no Canadá não é barato. É barato comprar um carro, provavelmente, se comparado com os preços do Brasil para o mesmo modelo. Mas acontece que aqui o seguro de automóveis é obrigatório. Você não põe um carro rodando na rua sem pagar seguro. E você tem que lembrar que você aqui é um newcomer. O seu histórico de seguro, em boa parte dos casos, a não ser que você já venha com uma carta da sua seguradora, periga não ser aproveitado, e mesmo se for, o seguro é um valor mais alto do que o do Brasil. Então, lembre-se que você só com seguro de carro vai pagar por mês mais do que pagaria num passe de transporte coletivo. Claro, para uma pessoa, mas isso só o seguro. Aí você inclui a mensalidade do leasing ou do financiamento, que aí dobrou. Era o seguro mais o leasing. Você inclui gasolina. Para encher o tanque de gasolina, a coisa vai aí por uns $60. Então, se você rodar muito, e muita gente roda muito aqui você vai ver carro usado 100 mil quilômetros rodados, 130 mil quilômetros rodados para um carro com 4 anos de fabricação, 3 anos. Então a gasolina, os pneus de inverno, a manutenção, e a manutenção aqui não é barata não. A manutenção aqui de carro, exceto quando ele tem garantia, é cara. Então muitas vezes o carro que vai custar mais caro é o carro
mais barato, assim, para comprar é mais barato. Então, como eu falei, existem lugares em Ottawa que são colados em tudo, que tem supermercado 24 horas, a poucos quarteirões de distância, que tem shopping, que tem estação de ônibus, que tem farmácia, etc. Mas é importante você ver outro aspecto também, segurança. Não é porque você está vindo para um país de primeiro mundo que você vai estar livre da violência. E você achando que está vindo para uma cidade que tem baixos índices de criminalidade, se comparado com Toronto, com Montreal, com Vancouver, você acha que a violência está longe de você? Pode não estar. Você sabe que o último vídeo que eu estava falando exatamente sobre esse tema, eu fui interrompido e agredido por uma mulher louca, eu não sei porquê, e também foi ameaçado por pessoas ali, residentes do local, dizendo que a polícia não entrava ali. O que me decepcionou bastante, mas é uma região em que eu não preciso passar, uma região que eu não preciso nem chegar perto, e não vou mais chegar perto de jeito nenhum. Então, não adianta, essa malandragem que a gente adquire no Brasil e esse medo, ele vai diminuir, mas ele não vai sumir. Não vai sumir. Você vai ter que considerar o aspecto segurança. E não pense que, de repente, ir para um subúrbio vai tornar as coisas mais seguras. Porque a criminalidade pode acontecer por lá e tem outros fatores de risco que precisam ser muito bem considerados. Por exemplo, os acidentes de trânsito. Estatística nunca vai representar o que vai acontecer na sua vida. Então, você tem que considerar sim as possibilidades de sofrer, ou de um filho seu, você cria uma criança solta só porque está no subúrbio, de um filho seu sofrer um acidente automobilístico. E existem estudos científicos que falam isso, que na América do Norte, nos Estados Unidos, as crianças morrem muito mais por acidente de trânsito do que por crime violento. Então, visão crítica é sempre muito importante. Pesquisa, 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 pesquisa. Pesquisa é a coisa mais importante nisso. Eu vou me despedindo então. Esse é o Vida que Segue. Você segue com a gente. Para quem está sentindo falta da Thaisa, logo ela vai aparecer, né? E se você gostou, dá o seu joinha. Assine o canal se quiser, claro, se desejar, se achar que vale a pena. E eu agradeço muito, né? E logo, logo eu tenho um encontro com você aqui nesse mesmo canal.